Fazer drama com a vida não significa necessariamente criar uma ficção desconectada dos fatos. Há dramas vivenciais e existenciais baseados em dificuldades reais e bastante sérias, mas as dificuldades não fornecem matéria suficiente para o drama. Para se criar um drama de vida, as dificuldades precisam ser decodificadas como injustiças, e o personagem principal do drama convertido no herói que foi vitimado por alguma injustiça e que luta bravamente para superá-la ou para não ser completamente vencido por ela. Logo, todo drama de vida precisa de vilões, que podem ser representados por outras pessoas, como cônjuges, filhos, amigos, patrões e colegas de trabalho. Podem também ser representados por coletivos, como a sociedade, o governo, o Estado, ou por substantivos que denotam a realidade na sua totalidade, como a vida e a existência. Em suma, para se criar um drama de vida, as dificuldades reais ou imaginárias da vida precisam ser decodificadas por narrativas que distribuem papéis de culpados e vítimas. Contudo, para que narrativas vitimistas sejam programadas na mente, é necessário que a mente receba a programação inicial que vai inserir nela, provavelmente para o resto da vida, a crença na existência dos direitos e das obrigações. Esta programação inicial também se baseia num fato: a vulnerabilidade e a impotência física e mental da criança diante da realidade. Contudo, diante deste fato, ao invés de ser programada diretamente para descobrir como a realidade funciona e assumir o controle de sua própria existência, a criança é programada para confiar e acreditar nos seus responsáveis e educadores. Em termos mais precisos, ela é programada com a obrigação de confiar e acreditar neles. Logo, ela é programada para conceder a eles o direito de receber dela, criança, a sua confiança e de serem atribuídos por ela de credibilidade. A confiança e a credulidade são programadas na criança como necessárias à sua segurança. Logo, esta programação traz implícita em seus parâmetros que, ao confiar e acreditar em seus responsáveis e educadores, estes se tornam obrigados, perante a criança, de lhe assegurar o seu bem-estar. Consequentemente, a criança é programada como detentora do direito de ser assegurada no seu bem-estar pelos que cuidam dela. A criança foi programada com o direito de ser assegurada no seu bem-estar porque, diante do fato de sua vulnerabilidade e impotência, ao invés de ser programada para assumir o controle de sua existência, foi programada para confiar e acreditar, ou seja, foi programada a instituir para si mesma uma autoridade exterior atribuída do poder para lhe assegurar sua existência. Assim, se essa programação não for deletada, mesmo que a criança cresça e se torne um adulto bem-sucedido, bem resolvido, proativo, resiliente, capaz de superar dificuldades, sua relação com a realidade será decodificada nos termos da relação com uma autoridade exterior detentora da obrigação de lhe assegurar a existência, caso a pessoa satisfaça os critérios que sua consciência moral estabeleça como garantia desse direito, mas que também detém o poder de lhe negar esse direito se assim arbitrariamente decidir, e que,
Diante desta realidade arbitrária, a criança, agora adulta, pode submeter-se passiva ou impassivelmente, ou lutar incansavelmente pela sua própria sobrevivência. A submissão passiva e a luta incansável diante de uma realidade onipotente e arbitrária é o que distingue a vítima do herói. Em ambos os casos, contudo, há a encenação de um drama de vida. Em suma, os dramas de vida são encenados por aqueles que foram programados para atuarem como detentores de direitos. Se você acredita ser detentor de direitos, ou seja, se você acredita que as outras pessoas, o Estado, o governo, a vida, têm qualquer obrigação com você, então você vive a encenação de um drama de vida desconectado da realidade, mesmo que você, em comparação com a média, seja uma pessoa madura, bem-sucedida, que não reclama e encara os problemas com serenidade. Isso porque, mesmo nesse caso, você decodifica a realidade exterior como uma potência arbitrária da qual você depende para sobreviver e contra a qual você precisa lutar incansavelmente para garantir o seu direito à vida e ao bem-estar. Tudo começa com a programação para confiar e acreditar. É essa programação que transforma cada indivíduo no autor e no personagem principal de um drama sobrevivencialista no qual ele atuará a sua própria escolha predominantemente no papel de vítima ou de herói. O Estado é organizado política e socialmente pela divisão de direitos e obrigações. Logo, o indivíduo possui direitos e obrigações legais, mas a detenção de direitos legais não implica o sentimento de que o Estado detém o poder de conceder meu direito à existência e de preservá-la ou não, conforme seu próprio arbítrio. Este sentimento é produto da programação para confiar e acreditar. E os direitos e obrigações legais, além de também participarem da programação deste sentimento, acabam se fundindo a ele, ou seja, a existência de direitos e obrigações legais acaba se confundindo com a programação para decodificar a realidade exterior como detentora do poder de prover minha própria existência. Mas o fato é que, colocando de lado os direitos e obrigações legais, a decodificação da realidade exterior como detentora do poder de conceder o direito à sua existência e de provê-la conforme o seu arbítrio, apesar da obrigação de agir assim, em conformidade com o contrato firmado na concessão da confiança e da credibilidade à autoridade exterior, não possui fundamento. Deixando de lado o ponto de vista legal e analisando a questão do ponto de vista existencial, você não tem direito de receber nada de ninguém, do Estado ou da vida, mas também não tem a obrigação de ceder ou conceder nada. Você está no controle da narrativa da sua existência. E se a narrativa que você vive é uma narrativa de dependência e vulnerabilidade, você é o autor e o personagem principal deste enredo. A realidade exterior não possui poder algum sobre você e sobre sua existência. E você certamente já está pensando, enquanto ouve estas palavras, em inúmeros dados que contestam a minha afirmação e demonstram como o poder exterior é grande o suficiente para dispor de você e da sua existência como bem entender. Mas lembre-se que as narrativas
programam a decodificação da realidade e que a realidade, assim decodificada, reforça a programação no movimento circular. Os argumentos que você tem para me apresentar já foram decodificados pela programação que estou analisando. E se você aceitar os dados assim decodificados como fatos, você estará reforçando a programação que te coloca como dependente da realidade e estará, inevitavelmente, criando em você uma disposição contrária para se abrir à linha de argumentação que estou apresentando. A realidade, para além de todas as narrativas e findados todos os dramas de vida, é a autonomia existencial. Autonomia existencial significa existir em abundância e sem esforço. Significa não mais estar lutando com a realidade exterior para garantir seu direito à existência, mas sem precisar receber desta mesma realidade qualquer tipo de garantia ou segurança. O quanto você está longe desta condição existencial autônoma lhe serve de parâmetro do trabalho de desprogramação que ainda precisa ser feito, certo de que a liberdade e a alegria ilimitadas te esperam ao completar esta jornada. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.